mas não tem blindagem perfeita. Sobre essa questão de ter dinheiro fora do país, por exemplo. Um ponto muito interessante, né? Você falou terras, né, imóveis vão te proteger da inflação, porque o preço do metro quadrado vai acompanhando junto, né? Quem, por exemplo, aluga tem sempre um reajuste pela inflação. Só que isso te protege desde que a inflação não entre num processo totalmente descontrolado e hiperinflacionário. Porque a gente pega hoje um imóvel lá na Venezuela, um imóvel de esquina em Caracas valia muito mais lá no início dos anos 2000 do que vale hoje em dia. Então te protege até não proteger mais. E pensando naquele ativo, que não necessariamente significa que você está tirando dinheiro do país, mas tirando o país do seu dinheiro, Que é que o é o Bitcoin, né? Essa frase apareceu no documentário da Amazon que eu vi. Foi um Pois estudante então, eu repeti essa sul-africano. frase, eu não sabia quem era o real autor. Foi nesse documentário? Eu vi lá, eu não É sei de se ele vocês, pegou de daquelas. alguém, mas quando eu vi essa frase, eu falei, nossa, brilhante, né? E era a história do estudante sul-africano, que ele começou a ler a escola austríaca, daí ele falou, caramba, né? E aí ele conheceu o Bitcoin e falou, nossa, tem tudo a ver com o que eles falavam. Até uma frase do Hayek muito conhecida, onde ele disse que de algum modo a gente precisa criar alguma coisa que o governo não possa parar. Infelizmente ele faleceu muito antes do Bitcoin. Mas você enxerga o Bitcoin sendo uma proteção contra esses processos inflacionários que os governos causam na moeda? Sem dúvida, e eu diria mais do que isso, porque não apenas ele é esse ativo digital escasso, então não pode ser inflacionado, e é mais escasso do que o ouro. O ouro tem reservas que não foram ainda exploradas, Encontradas algumas são desconhecidas. Daqui a pouco teremos tecnologia para tirar ouro de meteoros, então a oferta de ouro aumenta mais do que a do Bitcoin, que é limitada e chegará aos 21 milhões máximos e não tem como aumentar além disso. Então, sim, é um ativo escasso. Mas, além disso, é uma blindagem adicional porque dá ao usuário a real independência do seu dinheiro. O caso como o Plano Collor é impossível para quem tem Bitcoin. Não existe, não tem como. A não ser que alguém bote a arma na sua cabeça e te obrigue a entregar seus Bitcoins. Mas numa canetada bloquear os seus fundos, qualquer governo, exército, enfim, a maior potência mundial, não tem como fazer. Então é até uma blindagem adicional que acho que por isso que é uma tecnologia tão fantástica, né? Sem dúvida que o Hayek estaria muito feliz de ver o nascimento do Bitcoin. E sobre essa questão do confisco, que eu imagino que vai surgir essa dúvida, hoje já não teria mais como acontecer. Não da maneira, vale lembrar, né? Não da maneira que foi no passado, porque o presidente já não tem mais poder, teve uma emenda constitucional, se eu não me engano, em 2002, e para fazer esse tipo de coisa, confisco de poupança teria que passar pelo Congresso, aí na hora que vai pro Congresso seria noticiado, se é noticiado o pessoal corre para os bancos, e é muito mais consequências negativas do que E potencialmente pra internet, positivas, né? né? Hoje em dia, Não, sem falar que pro a gente tem Collor um também foi veículo. suicídio político naquela época. Então, como o político geralmente pensa nos próprios interesses, acaba sendo uma coisa que não é atrativa, né? É No bom final das frisar contas. isso, porque vira e mexe a avó do Bruno liga pra ele e fala: Ah, Meu é. filho, Toda você hora. tem certeza Isso é que trauma, não pô. tem como eles pegarem meu dinheiro no banco? Mas é isso mesmo, é trauma. É É trauma. loucura, né? O outro episódio, depois, eu quero voltar no Plano Collor para explicar o racional por trás. Mas só para contar o outro episódio que eu também mencionei no meu vídeo sobre o legado cultural da inflação, que é essas coisas que são traumas. Isso foi em 97, 98. O meu pai, eu já tinha 17, 18 anos, já tinha conta bancária, mas não trabalhava ainda na época. E eu acho que eu tinha ficado encarregado de aplicar um recurso que caiu na conta do meu pai. Não sei porquê, mas era minha responsabilidade aplicar o dinheiro. E eu deixei o dinheiro dormir na conta sem aplicar. No dia seguinte, eu levei um puta esporro do meu pai, que isso é inadmissível, não pode deixar dinheiro parado na conta, porque dinheiro parado tá perdendo dinheiro, não pode jamais faça isso. Mas já era 98, então não era aquela mesma situação de... Se fosse Aham. anos 80, Aí total sim. razão pro meu pai. Mas 98 já não era, mas era o trauma, tava lá ainda, cara, não pode, dormiu o dinheiro fora da aplicação, é uma cagada. Não, a minha avó, além desse medo de confisco permanente, Pra sempre ela. toda medida começou, vão confiscar meu dinheiro. Outra coisa que ela falava também, e é reflexo dessas épocas de inflação, onde a moeda, né? Tô segurando aqui pesos argentinos, teoricamente isso aqui seria um meio de troca, uma unidade de conta e uma reserva de valor, ou seja, seria capaz de preservar valor ao longo do tempo. Sim. Obviamente, deu Não errado é na mais. Argentina, e aqui no Brasil, o real é um relativo sucesso, porque tivemos fracassos retumbantes no passado.
Então o brasileiro, na década de 80, por exemplo, não via a moeda como reserva de valor. Não parava de perder valor. O que ele usava para preservar valor? Imóveis. Imóveis. Então a minha avó cansou de me falar que tem que comprar imóvel. Tijolo. Não. Tijolo que é investimento. Tijolo é que é investimento, ela dizia. falava assim. E dólar também, né? Moeda Não, estranha. era mesma dolarizado, coisa. era Dólar, dolarizado. compra no final do mês, compra dólar, tenha dinheiro fora do país também, quem conseguir mandar dinheiro pra fora. E até essa é uma... Isso é mais rebuscado. Dona Ana não chegava nesse daí, não. Outro legado cultural dessa época, né? Por causa de controle de capital, de dificuldade de tirar o dinheiro do país, ainda tem gente que pensa que fazer remessa pro exterior, opa... Contra a lei, né? É O que você contra tá a lei. fazendo? Eu tinha essa Tirando impressão, dinheiro do sabia? país... O que você fez de errado? Tá ocultando, quer ocultar o dinheiro? Mas realmente... Muito bom. E não tem o menor problema. Exatamente. As pessoas, eu tinha essa impressão, não sei porquê, né? No meu Porque imaginário. naquela época era Passa controlado. Eu achava genética, que era né? errado. Nossa, mas o que você fez de errado pra mandar o dinheiro pra fora, né? Hoje em dia a gente tem, ó. É porque imagina o cenário, a nossa moeda perdendo valor pra caramba e todo mundo querendo comprar dólar. Se o governo não começa a limitar isso, o preço do dólar ele vai lá pra cima. Então era por isso, era limitado antes. Havia um controle. Entendi. Agora faz Havia um sentido. controle. Que existe na Argentina ainda, né? Exatamente. Na Argentina, sim.